E aí, galera, tudo bem? Vamos retomar aqui o nosso estudo da transitividade, da predicação. Na aula anterior, eu defini o que é o transitivo direto, não há preposição obrigatória, o que é o transitivo indireto, existe a preposição obrigatória. Para ser verbo de ligação, são duas exigências. Foi isso ou não foi? Tem de ter predicativo, mas a ideia de estado ou característica é transmitida pelo verbo. Você vai conferir isso aí. E o verbo intransitivo eu matei por exclusão. Mas eu não fiz definição de verbo intransitivo categórica. Porque se eu falar que sempre tem sentido completo o intransitivo, pode levar alguns candidatos a erro. Então, eu vou mostrar como pode ocorrer agora os verbos, como os verbos intransitivos podem aparecer. Mostrarei agora para você. Então, olha só, vamos lá para o slide, por favor. Pode ocorrer verbo intransitivo mais nada. O que é isso, professor? Mais nada? Sim. É o clássico. Sujeito saiu. É aquilo que você fala, quem sai, sai, quem morre, morre, quem anda, anda. É o verbo intransitivo mais nada. Não tem mais nada de complemento, você sabe que é intransitivo. Esse aqui, olha pra mim, esse é o clássico. Aqui o povão sabe aí. Fulano morreu, quem morre, morre. Ele saiu, quem sai, sai. Ele chegou, ele entrou, quem entrou. Esse aí, é o intransitivo mais nada. Esse é o clássico. Agora, olha aqui. Esse pode enganar muita gente. Verbo intransitivo mais adjunta adverbial, que vocês já viram comigo. O deputado é o sujeito. Saiu de onde? Do plenário. Do plenário está se referindo ao verbo sair. Tem relação com o verbo ou não tem? Tem. É mais de uma palavra ou não é? É. Professor, é verdade. Vocês lembram da aula de morfologia? Mais de uma palavra que se refere a verbo e dá ideia de lugar. Nós vamos chamar isso de quê? Locução adverbial. É uma locução adverbial. Se eu tenho locução adverbial, é só você recordar, meu lindo. Ó, ó. Olha lá. Toda advérbio, acompanhe minha canetinha aqui, ó. Toda locução adverbial na sintaxe é adjunto adverbial. Isso é verdade. Então isso não pode ser objeto indireto. Isso aqui vai ser um adjunto adverbial, nesse caso, a circunstância de lugar. Nós vamos ver várias circunstâncias aqui no curso. Professor, é verdade. Então, aí o aluno fala, professor, esse verbo vai ser VTD. Não vai porque não existe objeto direto. Vai ser VTI. Não vai porque não existe... Ah, por que não é objeto indireto? Isso aqui está completando o verbo, porque é locução adverbial. Você já aprendeu, locução adverbial não pode ser objeto. Professor, vai ser, gato, de ligação. Não, tem que ter no mínimo o predicativo do sujeito. No mínimo, não basta. Por exclusão. É um verbo intransitivo. Professor, estou aprendendo, né? Por exclusão. Então, olhe para mim. O verbo intransitivo pode ocorrer com adjunta adverbial em seguida? Pode. E esse é perigoso você confundir com o transitivo indireto. Tudo bem? Beleza, vamos continuar? Último caso, o verbo intransitivo pode aparecer, opa, ó, aqui eu tenho sujeito, o espaço aqui ficou menor, então vou chamar para cima. Saiu assustado. Há muita gente, ó, como eu falei para vocês, todas as vezes que você tem um adjetivo do lado do verbo, parece muito advérbio, ó, porque quando eu falo aqui, olha para mim, o deputado saiu assustado. Isso é o modo como ele saiu. Tem uma característica adverbial aqui intrínseca, isso é fato. Celso Cunha mesmo diz isso. Mas quando eu digo, você quer ver? Porque para isso ser adjunta adverbial, tem que sair do advérbio. E advérbio, você lembra, é a palavra invariável. Joga deputado no plural. Os deputados saíram assustados? Ou saíram assustados? Saíram assustados. Flexiona ou não flexiona? Se flexiona, não é advérbio. Olhe para cá. É um adjetivo. É um adjetivo. Isso é verdade, gato. Lembrou? Se você tem adjetivo, cara, adjetivo só pode ser adjunta, nominal ou predicativo. Não é um termo interno. Esse adjetivo se refere ao sujeito. Não está dentro do sujeito. Então é predicativo do sujeito. Isso você já estudou comigo. Então, olha para cá. Aí o cara vê predicativo do sujeito, ele já lembra de quem? Fala para mim. Verbo de ligação.
Porque o verbo de ligação tem de ter o predicativo do sujeito? Sim. Nós já estudamos isso na aula passada. Mas basta ter o predicativo do sujeito? Não. O verbo tem de dar ideia de estado ou característica. Olha que lindo. Aqui tem o predicativo do sujeito, que nós já temos 50% de possibilidade de ser verbo intransitivo. 50%. Mas olha só, o deputado saiu assustado. Gente, eu digo que o deputado saiu assustado. Ele saiu assustado. Preste atenção. Ele saiu, está implícita a ideia de estado aqui. Ele saiu e estava assustado no momento que ele saiu. No momento em que ele saiu, estava assustado. Mas preste atenção. O deputado saiu. Sair é ação. Se é ação, não pode ser verbo de ligação. Porque o verbo de ligação, olha aqui. O verbo tem que dar ideia de estado do caráter. O verbo. Não? O verbo. E o verbo sair denota ação. Então, se ele denota ação, ele não vai ser verbo intransitivo. Então, desculpa, não vai ser verbo de ligação. Vai ser um verbo intransitivo. Então, olhe para mim aqui agora no quadro de novo. Para mim, no quadro. Então, professor, para ser verbo de ligação, tem de ter predicativo do sujeito? Tem. Tem. Mas olha só. Mas basta ter o predicativo? Não. O verbo tem que dar a ideia de estado ou caráter. Igual continua, permanece. Aqui é de ligação. Mas aqui sair é ação, não pode ser. Então lembre-se disso. Para ser verbo de ligação tem de ter o predicativo do sujeito, mas basta ter predicativo do sujeito? Não. Nós vamos fazer muitos exercícios. Vamos continuar? A renúncia de Eduardo Cunha foi teatral. A renúncia de Eduardo Cunha foi teatral. Preste atenção. Olha o texto aqui, ó. A renúncia de Eduardo Cunha é o sujeito. Opa, até Cunha. Tudo isso é o sujeito. Teatral se refere a quem? Professor, a renúncia. Está caracterizando. Se está caracterizando, Elite, é um adjetivo. Se é um adjetivo, olha que lindo, gente. Se eu tenho um adjetivo só pode ser adjunta, nominal ou predicativo. Está se referindo ao sujeito ou não está? Você já está cansado de saber. Predicativo do sujeito. Nesse caso, sim. Para ser o verbo de ligação, tem de ter o predicativo. Tenho lá. Tem que ter estado ou característica. Vamos lá? Quando eu digo foi, eu estou caracterizando a renúncia. Não é ação de ser. Foi, eu estou caracterizando. Mas o predicativo, o verbo de ligação. Professor, entende? Esse é de ligação. Tudo bem, gente? Então, para ser verbo de ligação, olha lá, gente. São quantas exigências? Olha para mim. São quantas? 2. Predicativo e a ideia de estado ou característica do verbo que nós temos nesse item. Agora, olha aqui para o quadro. A Operação Lava Jato colocou no banco dos réus vários parlamentares. Isso eu tirei de um texto jornalístico. Na íntegra, não mudei nada. A Operação Lava Jato colocou no banco dos réus vários parlamentares. Olha só. Gente, preste atenção. Do jeito que eu tirei. Uma atenção agora, muito especial. Quem é o sujeito dessa frase? A Operação Lava Jato. Então vamos anotar aqui. Olha que lindo, é o sujeito. Olha o verbo colocar. Nós estamos estudando termos relacionados a verbos. Gente, quem coloca algo. Colocou o quê? Vários parlamentares. Completa o verbo. Objeto direto. Por que é objeto direto? Porque aqui não tem preposição obrigatória. Isso aqui completa o verbo, é um alvo da ação, como eu disse, sem preposição obrigatória. Então, transitivo direto.
Eu sei que muita gente fica falando quem coloca algo em algum lugar. Não faça isso. E se no banco dos réus está entre vírgulas? Deixa eu mudar aqui. Verdinho do Palmeiras, o meu Palmeiras, primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Gente, no banco dos réus, colocou. No banco dos réus tem relação com o verbo. Tem gente que tudo que... Olha para mim, gente. Há pessoas que tudo que está entre vírgulas chama de quê? Aposto. Tem gente que tem um síndrome do aposto. Viu? Expressão entre vírgulas, a pessoa isso é um aposto. Não, você não é desse nível. Você vai entender aposto. Isso aqui é termo relacionado a verbo? Porque no banco dos réus, olha para cá, no banco dos réus está se referindo ao colocar? Está ou não está, gente? No banco dos réus se refere ao colocar? Se refere. Se refere ao verbo, elite, se refere ao verbo, preste atenção, por favor. Eu não posso chamar de aposto. Aposto é termos relacionados a nome, você vai estudar depois. Dá ideia de lugar ou não dá? Dá. Então olha aqui para mim, todo mundo. Isso vai ser uma... É lugar, locução adverbial. É verdade, professor. É verdade. Então, mudando, voltando. Toda locução adverbial na sintaxe, você tem a tabelinha, não é objeto, é adjunto adverbial, nesse caso, de lugar. Ele está deslocado, por isso que ele está entre vírgulas. A ordem direta seria como? Vamos aqui no quadro comigo. Qual seria a ordem direta? A Operação Lava Jato colocou vários parlamentares no banco dos réus. No banco dos réus. Seria a ordem direta. Está deslocado? Tá. Depois nós vamos trabalhar essas vírgulas em pontuação. Por isso que você precisa saber o que é uma adjunta adverbial. Porque eu vou dar aula de pontuação. E dar aula de pontuação, para quem sabe sintaxe, é uma delícia. Porque eu posso falar dos termos. Ele pode deslocar a adjunta adverbial, ele reescreve, muda a adjunta adverbial de oração em reescritura. Aí você vai entender. Por isso que esse módulo nosso é chamado de módulo básico. Eu estou te dando pré-requisito, eu estou te dando suporte para entender as questões depois da finalidade. Mas fique comigo até o final. Tenha disciplina. Tudo bem, Elite? Vamos detonar. Galera, então olha só. Eu quero que você compreenda a diferença de um objeto com adjunta adverbial, porque tudo é termos relacionados a verbos. Aprenda algo. O objeto, em regra, é uma informação mais necessária, mais relevante para a composição do sentido. Em regra é assim. Comparado, o objeto é o adjunto adverbial, o objeto, em regra, é uma informação mais necessária. Por quê? Quando eu falo para vocês, a Operação Lava Jato colocou... Entendeu? Fala assim, ó. Gente, a Operação Lava Jato colocou... O que você me pergunta? Colocou o quê? Colocou quem? É a primeira pergunta. Se eu falar a Operação Lava Jato colocou, alguém vai me perguntar onde? Onde é algo acessório. Se eu pergunto colocou, você quer saber primeiro o quê? O objeto ele é mais necessário. Você quer saber primeiro o quê? Onde colocou é secundário. Vocês entenderam ou não, gente? Olha, ele colocou onde? Você não sabe nem o que colocou, tá doido, meu irmão? Então, o onde, o lugar é circunstância, que circunda, é menos importante do que o objeto para o entendimento aqui. É isso, só para você comparar um com o outro. Mas você notou que a locução adverbial não pode ser objeto. Então, eu não quero aluno meu falando, quem coloca alguém em algum... Não, se é em algum lugar, está se referindo a verbo, é uma locução adverbial aqui. Isso é uma locução adverbial adjunta adverbial. Então, nós temos aqui verbo somente transitivo direto. Somente transitivo direto. Eu quero falar de um item aqui com vocês. Nós estamos ainda resolvendo, nós vamos resolver muitos exercícios no final do bloco, mas eu gosto de sempre ir aplicando. Uma prova de múltipla escolha do CESP, SEDUC 2013. No trecho, Paulo Freire tornou-se uma inspiração para gerações de professores, especialmente na América e na África. O termo inspiração constitui o núcleo do... Olha só. Passa para o slide aqui, por favor. Só te mostrar um detalhe aqui. Eu vou usar esse espaço aqui que está maior. E aí eu volto lá. Deixa eu colocar preto aqui.
eu falo assim, Pedro é pedra. Olha aqui. Pedro é o sujeito. Pedra. Pedra se refere a quem? A Pedro. Está caracterizando Pedro. Gente, todo mundo sabe que pedra é um substantivo. Mas aqui está caracterizando Pedro. Então aqui, na estrutura sintática, funciona como adjetivo. Gente, você não vai usar aquela tabela lá atrás? Olha para cá. Você não vai usar essa tabela só usando aquela morfologia sem aplicar o texto. Se você olhar pedra, pedra é substantivo. Mas você tem que olhar na realidade do texto. Pedra funciona como adjetivo? Sim. Então ela pode ser adjunta nominal ou predicativo. Então você sempre olha o nível textual. Nessa realidade daquele texto, pedra é pedra, pedra está se referindo a Pedro. Então tem uma função adjetiva lá no texto. Então, olha aqui. Então esse pedra aqui, sintaticamente, está se referindo ao sujeito. Adjetivo que se refere ao sujeito é o quê? Vamos lá, anote aí. Predicativo do sujeito é da ideia de característica, verbo de ligação. Sabe o que eu acho engraçado aqui? Volte aqui. Quando eu estou dando isso em morfologia, eu falo para os alunos, olha, a pedra tem uma função adjetiva. Tem aluno, não, professor, discordo. Por que você discorda? Porque para mim, pedra, aí, é um predicativo do sujeito. Eu falei, Jesus amado, você concorda comigo e nem sabe por quê. Porque se é predicativo, ele tem que sair da função de adjetivo. Olha aqui, gente, se você... Porque as pessoas sabem um pouquinho de sintaxe, mas não sabem a morfologia. Se você identificou, quer dizer, predicativo, o predicativo tem que sair do valor do adjetivo. Então é incoerência. Você fala, eu sei que é predicativo, mas adjetivo aí não vejo não. Você tá doido, meu irmão? Se é predicativo, você vai extrair a função adjetiva. Não se esqueça disso. Tá? Não se esqueça. Agora, entenderam isso aqui? Verbo de ligação. Eu vou apagar essa parte, mas vocês viram. É um substantivo, mas funciona como adjetivo. Se refere ao sujeito, predicativo do sujeito. Agora, olha só. Acho que dá para fazer aqui. Eu falo assim. O aluno se tornou disciplinado. O aluno se tornou disciplinado. Deixa eu mudar a cor aqui. Sem decorebas, tá? O aluno é o sujeito. Disciplinado. Caracteriza quem, galera? O aluno. Então, é um adjetivo. Se eu tenho adjetivo, só pode ser adjunto ou predicativo. O professor Cleiton não é um termo interno, é um termo que se refere ao sujeito. Ele é predicativo do sujeito. Ô, professor, porque eu te conheci antes, gato. Olha! Predicativo do sujeito. O que eu falei do verbo de ligação? Vamos voltar. Tem de ter predicativo do sujeito. Mais a ideia de estado ou característica. Tem de ter predicativo do sujeito, mais a ideia de estado ou característica. Então vamos lá, pegar esse tornou-se. O aluno se tornou disciplinado. Tem um predicativo do sujeito. Quando eu digo se tornou, o aluno era uma coisa e agora é outra. Olha a mudança de estado. Então anote aí, verbo de ligação. Depois nós vamos estudar esse C aqui, que também é PIV, parte integrante do verbo. Então o aluno se tornou disciplinado, verbo de ligação. Agora, vamos analisar a questão. Ele falou, ele quer saber qual é a função sintática de inspiração. Olhe para mim. Se você pegar a palavra inspiração aqui no texto, vamos lá para o texto. Se você pegar a palavra inspiração, todo mundo sabe que inspiração é substantivo.
Aí você vai falar, nunca vai ser um predicativo do sujeito. Mas se você tiver um nível textual, sua vida vai mudar. Pega o slide, olha lá. Detone, vamos detonar, professor Cleiton. Ô, gente, isso aqui é bom demais. Ó, Paulo Freire é o sujeito. Se tornou uma inspiração. Elite, uma inspiração? Se refere a quem? Paulo Freire. É verdade, professor. Ou seja, está se referindo ao substantivo. Está dando uma característica do substantivo. Então isso tem função adjetiva. O que é isso? Predicativo do sujeito. Inspiração é o núcleo, não tem problema você afirmar que o núcleo é predicativo do sujeito. Não tem problema nenhum. O Paulo Freire é uma coisa, agora é outra. Mudança de estado, verbo de ligação. Uma inspiração. Gente, quem é uma inspiração hoje? O Paulo Freire. Eu só estou te mostrando, porque olha para cá. Aqui fica fácil, que é um adjetivo. Mas inspiração é um substantivo. Mas textualmente, tem função adjetiva ou não tem? Tem, porque caracteriza o Paulo Freire. Paulo Freire era uma coisa e agora é outra. Então você vai marcar, olha aí, marca aí, galera. Letra A. Letra A. Então, olha só. É substantivo? É, mas tem função adjetiva. É substantivo? É, mas está caracterizando como substantivo? Tem função adjetiva? Tem. É lógico que você não vai abrir uma gramática, vai achar o adjetivo inspiração. Não, você vai achar o substantivo inspiração. Você não vai achar o adjetivo pedra. Lógico que não, pedra é substantivo. Mas textualmente, por ser predicativo, eu posso interpretar com valor adjetivo caracterizador de Pedro? Posso. Isso é nível textual. Isso que muita gente não tem. Professor, então, resposta que letra, gente? Letra A. Próxima. Mais uma. Agora pegamos CESP, vamos pegar FGV. Professor, você resolve muito CESP, muito FGV, eu quero ESAF, eu quero FCC. Gente, de acordo com os conteúdos, a gente vai usando mais bancas. De acordo com os conteúdos. Porque tem banca, cobra mais uma, cobra mais outra. Igual vozes verbais. A gente vai fazer muito FCC, pouco de ESAF. Concordância, muito de ESAF. Também CESP. Fique tranquilo. Você vai arrebentar. Confia em mim. Olha só. Gente, preste atenção. Assinale a alternativa que apresente a frase cujo verbo sublinhado tem regência. Gente, regência, escreva aí. Ele está cobrando aqui, nesse item, nesse enunciado. A FCC também faz isso. Transitividade. Dá para entender. Está cobrando transitividade. Então, olha só. Olha o que ele fala. Ele quer do perder. Os indivíduos é o sujeito. Perde. Olhe para mim. Quem perde, perde algo. Olha aqui. Perdem a noção. Objeto direto. Porque tem sujeito antes, VTD, não há preposição. Isso aqui é objeto direto. Ele quer um que tenha a mesma transitividade. Ele quer um que seja verbo transitivo direto. Ele quer um que seja verbo transitivo direto. De cara, a letra A não é. A corrupção é o sujeito. É mera consequência desse padrão moral. Gente, tudo isso, mera consequência desse padrão moral, é característica de quem? Corrupção. Olha para mim. Todo mundo sabe que não existe o adjetivo mera consequência desse padrão moral. Mas textualmente, mera consequência está caracterizando a corrupção. Então tem uma função adjetiva. Se eu tenho função adjetiva, está se referindo ao sujeito ou não está? O que vai ser isso na sintaxe? Anota aí. Predicativo do sujeito. Esse é da ideia de característica, verbo de ligação. Não vá, gente, olha para mim. Esperando em prova, só adjetivo bonito, feio, magro, gordo. Você pode ter uma expressão inteira com essa função adjetiva. Eu quero que você entenda que mera consequência desse padrão moral caracteriza a corrupção. Olha essa aqui. Isso aqui eu vou falar muito em exercício com vocês. Olha só. Deixa eu só mostrar um negocinho no slide. Qual é a ordem da nossa sintaxe, ordem direta? SVO. Nossa língua é essa. SVO. Sujeito, verbo, objeto. Então nós temos uma tendência, olha para mim. Nós temos uma tendência acentuada de tudo que estiver depois do verbo chamar de objeto. Muita gente faz isso. Tudo que está depois do verbo chama de objeto.
Tome cuidado. Por quê? Está internalizado em nós que o objeto vem depois do verbo. Né? Dá pão, mamãe, a criança fala. Mamãe, dá pão. Ela quer o pão, né? Gente, olha só. Comprei a casa. Os objetos, em regra, vêm depois do verbo. Na ordem direta. Então tome cuidado, que muita gente vai fazer isso aqui assim. Ó. Olha só. Se ainda existe, se existe, existe algo. Existe a vontade de... Objeto direto. Se você fizer isso, meu amiguinho, você não vai ter sujeito do verbo existir. Isso aqui é um advérbio, conjunção, o ser, né? O ainda, conjunção. Mas olha só, o ser, conjunção, o ainda, o advérbio. Se ainda existe, eu posso falar, se ele ainda existe, a vontade de enganar, não. Você nota que se você classificar assim, vai ficar sem sujeito. E o verbo existir tem de ter sujeito. Você pode até não entender nesse exemplo agora, mas isso aqui está errado. O que é que existe? A vontade de enganar existe. Verbo intransitivo. Olha para mim. Professor, não entendi muito esse exemplo. Nós vamos fazer exercício, você vai entender. Tudo bem? Te garanto. Aí você vai voltar e esse vai ficar mais tranquilo. Porque não dá para eu dar tudo junto. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Se você chamar isso aqui de objeto, o verbo existir é um verbo pessoal. Tem que ter sujeito. Vai ficar sem sujeito. Tem que ter sujeito? Sim. Napoleão Mendes de Almeida, um grande gramático, ele pergunta o seguinte. Ele diz o seguinte. Quer achar o sujeito? Pergunta o que para coisa e quem para pessoa. O que é que existe? A vontade existe. A vontade existe, é o sujeito. Né? Se eu chamar de objeto direto, eu vou ficar sem sujeito. Beleza, tem transitivo. Não pode. Nós estamos atrás de um transitivo direto. Nós estamos atrás de um transitivo direto. C. Olha C. A moral pública é o sujeito. Sofreu, quem sofre, sofre algo. Sofreu uma derrocada significativa, objeto direto. Acabou. Objeto direto. Professor, tá certo? Tá. Resposta, letra C. Ó, tem um sujeito antes, pede um complemento, tá sem preposição, objeto direto. Ele quer um que seja transitivo direto, igual perder. Quem perde, perde algo. Então a resposta é a letra C. Professor, já fala pra mim da D. Ela, o já é advérbio, adjunto adverbial, começa dentro de casa. Dentro de casa está escrito o verbo começar. Dá ideia de lugar ou não dá, gente? Ideia de lugar que se refere a verbo aqui. Está dando uma ideia de circunstância. É uma locução adverbial. Lembra disso? Toda locução adverbial adjunto adverbial. Então, olha aqui. Não há objeto direto, porque isso aqui é adjunto adverbial. Não há objeto indireto, então não pode ser indireto. De ligação tá doido. Você lembra do verbo intransitivo mais adjunto adverbial. Né? Próximo. Todo o restante da sociedade se utiliza dessa lógica. Quem se utiliza de algo. Dessa lógica, objeto indireto. Dessa é B mais S. Tem preposição. Se utiliza de algo. Não é circunstância, não é lugar. Quem se utiliza de algo. Transitivo e indireto. Então, olhe para cá. O único que é transitivo direto é a letra C. Letra C. Vamos pegar aqui, rapidinho. Fazer essa última aqui para a gente partir para a nossa próxima aula. MPU Analista 2013. A oração quinhoá, desigualmente aos desiguais na medida em que se desigualam, exerce função de complemento indireto da forma verbal consiste. Isso na medida em que é muito cobrado em prova. Nós vamos trabalhar isso lá no avançado. O que é quinhoá? Quinhoá é favorecer. Esse texto é de Rui Barbosa. Né? Quinhoá é favorecer. Então, preste atenção. A regra da igualdade não consiste, se não, ou seja, a não ser em quinhoá desigualmente. Olha o que ele diz. Que exerce a função de complemento indireto. O que é complemento indireto? Você lembra que eu falei que o CESP não é de usar os nomes objeto direto e indireto. Usa mais de complemento verbal direto e complemento verbal indireto. Ele falou que isso aqui é o complemento indireto do consistir. Vamos para o slide? A regra da igualdade é o sujeito do consiste.
Se ela... Gente, eu sou de... Olha para mim. Eu não sou... Às vezes eu pego um item, aí você fica assim, poxa, o professor não analisa tudo. Se eu começar a ir analisando tudo, coisa que não precisa pro item, você não pega as manhas de resolver prova. Então, eu vou naquilo que é essencial para você responder o item. Você pode saber que tem coisa aí que você vai ver depois comigo, pô. Eu poderia abordar da questão do senão, do na medida em que, poderia sair analisando tudo. Mas isso, pedagogicamente, eu não acho bom. Você vai ficar perdido e não fica bom para resolver prova. Você tem que saber, porque quando o professor sai analisando tudo, você pensa, caramba, eu estou enrolado no dia da prova. Não. O que você vai fazer isso aqui na prova? Vamos lá. Tem um sujeito ou não tem? Se não consiste em alguma coisa, pede um complemento. Em favorecer aos desiguais, objeto indireto. Só que é uma oração, é um objeto indireto oracional. Está completando o verbo? Está. Tem a preposição em? Tem. Então esse termo exerce a função de complemento indireto, que é o objeto indireto, da forma verbal consiste. Se não consiste, não consiste em alguma coisa. O consiste em pede a preposição em. É uma preposição obrigatória, beleza. Então, a oração aqui, ó, professor, exerce a função de complemento direto. Tá certo o item. Existem alunos, olha para mim, que fazem o seguinte, professor, eu marquei errado, sabe por quê? Cara, vou te falar a verdade. Porque ele não botou o em aqui. Não, deixa de ser, não faça isso não, pelo amor de Deus. Tá, ele não colocou o em. Legal? Não colocou. Mas o em é um conectivo, não tem problema. Isso aqui que é o complemento verbal. Não tem problema. Ah, ele não colocou o em aqui no item. Ficou olhando essas coisas. Não, você tem que pegar ritmo de prova. Isso não tem problema. Você lembra que a preposição em não tem função? Sim? Sintática, a preposição não tem função sintática, só o em, preposição não tem função sintática. Então isso não é problema. Se não consiste em alguma coisa, objeto indireto. Beleza? Então, galera, você vai ficar bom nisso. No próximo bloco, né, na próxima aula, nós vamos fazer, olha aqui, ó, exercícios de fixação. Então eu te aviso. Vai lá, na sua área do aluno, você vai imprimir ou vai fazer na tela. Faça os exercícios para depois corrigir comigo. Não vai fazer junto comigo, não. Deixa de ser preguiçoso, beleza? Um abraço.